Dia das Crianças, com certeza o púlpito estará repleto delas. Vocês se enganaram, porque aqui não tem nenhuma criança. Alguns pequeninos, como eu, quem sabe. Mas aqui nós temos apenas adolescentes e pré-adolescentes que hoje eles se dispuseram, cheios de coragem, a vir aqui e trazer uma mensagem para vocês. E o título da mensagem é Eu Quero Ir. Foi por isso que nós escolhemos o hino A Colheita. E eu percebi que alguns, quem sabe por não conhecerem, outros, quem sabe por serem como eu sou míope. Daqui a essa distância eu não estava conseguindo ver a letra assim, para que eu pudesse cantar com clareza. Mas eu acredito que todos aqueles que ouviram, prestaram atenção, embora não puderam cantar, porque a gente percebeu que não tinham todos, estavam todos assim, então, né, empenhados em cantar a música, não sei qual o motivo, mas a verdade é que a letra da música, o hino inicial que nós cantamos aqui no início do nosso culto, tem uma mensagem poderosa. E eu acredito que somente com ela, de repente, nós poderíamos nos levantar, fazer uma oração e ir embora. E os jovens ainda vieram aqui à frente, complementaram essa mensagem com mais uma outra bela mensagem musical. Mas aqui eu tenho alguns amigos que eles se dispuseram a responder a professora Betinha, a responder a tia Márcia, que está aqui, né, ajudando essas crianças, e elas responderam, eu quero ir. É por isso que elas estão aqui à frente. Mas eu quero ir aonde? Através da história, Deus ele tem nos mostrado que existiram e que existem muitos dos seus seguidores que eles assumem a missão que Deus lhes confiou, que é a missão de ide. Ide e fazer o quê? É o que nós vamos aprender durante esta manhã, ou relembrarmos e sairmos daqui com vontade de ir e de fazer o que Jesus fez, e de fazer o que os seus seguidores, os seus amigos que responderam tão claramente a esse apelo do Senhor, a fazer uma obra que Deus poderia ter confiado aos homens, mas Deus confiou a cada um de nós, confiou a esses adolescentes e pré-adolescentes, para que nós pudéssemos ir e pregar o Evangelho. Só que antes que eles se apresentem, eu gostaria de que os irmãos abrissem a Bíblia em Marcos 1, e nós vamos meditar nos versículos 35 e 31. Nós vamos, pelo menos eu vou começar meditando no início do livro de Marcos e vou terminar meditando no final do livro de Marcos. E vocês vão ver que o apelo é apenas um: ide. E Jesus começa com o seu próprio exemplo. Em Marcos 1, do versículo 35 e o versículo 38, nos diz assim: E levantando-se de manhã, muito cedo, fazendo ainda escuro. Olha, é uma outra lição importante. Levantando-se de manhã, ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto. Ele não saiu para trabalhar, ele não saiu para lavar a sua roupa, para que ele pudesse fazer outras coisas ou para preparar a sua comida. Ele saiu para orar. E seguiram-no Simão e os que com ele estavam. E achando-o, lhes disseram: todos te buscam. E ele lhes disse: vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isso vim. Para que Jesus veio? Podem participar, viu, irmãos? Para que Jesus veio? Jesus tinha uma missão, e a missão dele era pregar. A missão dele era falar do amor de Deus e falar que Deus os convidava para fazer parte desse reino, que existe um Deus amoroso e que Deus os convida para fazer parte desse reino. Foi para isso que Jesus veio. Marcos, Mateus, Lucas e João, todos esses também comentam as belas histórias de Jesus, os vários lugares que Jesus foi, os vários lugares que Jesus pregou, para os diversos tipos de personalidade de pessoas. Jesus, ele se empenhou a cumprir a sua missão, porque ele veio como homem, e ele tinha uma missão como homem, e ele cumpriu a missão como homem. E isso nos encoraja
a termos forças para que, se Jesus veio como homem, cumpriu como homem, então eu tenho ou eu não tenho o poder de ir e pregar como Jesus pregou? Eu tenho, porque Jesus já veio e já nos deixou este exemplo. No capítulo 16, finalzinho do livro de Marcos, que nós vamos meditar, aqui nos fala um fato interessante. Jesus, ele havia sido crucificado, mas ele estava o quê? Depois que ele foi crucificado, ele ressuscitou e ele vivera novamente. Ele saiu da tumba onde ele foi sepultado. Seguindo aí o versículo 16, do 14 ao 16, capítulo 16, do versículo 14 até o 16, diz assim: Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados à mesa, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, e quem crer e for batizado será salvo. Irmãos, o hino que nós cantamos, a letra da música lá da colheita, ela fala que muitas pessoas podem perecer se eu não fizer a minha parte. A minha parte é ir e pregar. O resto quem faz é o Espírito Santo. Mas eu preciso ir e preciso pregar. E Jesus poderia ter dado essa missão aos anjos. Vocês não têm eu acho que não passa pela nossa cabeça como os anjos fariam bem essa. Mas Jesus nos escolheu. Quem sabe alguns podem estar dizendo assim: mas eu não sou capacitada. É uma responsabilidade que eu vou jogar para todos os irmãos que estão aqui, até para aqueles que nos visitam. A partir do momento que eu escuto falar de Jesus, o pouco que eu escutei, eu tenho a obrigação de anunciar. E quando Jesus disse que as pessoas deveriam ir e pregar o Evangelho, nós precisamos também compreender que Evangelho é esse. O Evangelho, ele se resume em 4 pontos principais. O primeiro, Jesus nos ama. Importantíssimo as pessoas saberem que Jesus as ama. Mas se nós não falarmos para alguns, eles não ficarão sabendo. Jesus quer nos perdoar e nos ensinar a tomar decisões corretas. Olha, Jesus nos ama, Ele quer nos perdoar e quer nos ajudar, nos ensinar a tomar decisões corretas. Outra coisa importantíssima, Jesus não está lá na tumba fria. Jesus ressuscitou, Ele está vivo e hoje Ele está no céu, nos preparando um lugar e intercedendo por cada um de nós. E a melhor de todas, Jesus não quer que a gente passe muito tempo aqui neste mundo, onde há muita tristeza, muita dor, morte, separação e tantas outras coisas que nos fazem sofrer. Jesus está voltando, e Ele está voltando para nos levar para o céu. Mas tem pessoas que ainda não vivenciaram isso. E elas só vão vivenciar quando nós vivenciarmos isso na nossa vida e sairmos para pregar. É por isso que nós temos que sair daqui hoje com uma única mensagem gravada no nosso coração: eu quero ir, Senhor, e eu vou fazer tudo o que o Senhor ordenar. E assim nós estaremos seguindo exemplos de pessoas amigas de Jesus, que estão ali relatadas na Bíblia, como Abraão, como Felipe, como Esther, como Ruth, como Davi, que tiveram os seus problemas, que tiveram as suas dificuldades, as suas falhas de caráter, mas elas não se intimidaram e foram e pregaram. Então que nós possamos sair daqui e depois nós vamos estar conhecendo alguns personagens com histórias fascinantes através dos nossos amigos aqui. Eles decidiram, estão aqui à frente para falar de pessoas que tiveram esse encontro maravilhoso com Jesus e saíram para pregar. Agora eu pergunto para vocês, qual a idade correta para ser o mensageiro de Jesus? Eu nunca esqueço de lá em Lins, o irmão Isaías estava pregando. Aí uma criança começou a balbuciar, a ficar falando na linguagem deles, né? E aí ele disse o seguinte: não se intimide, prestem atenção em mim, porque essa criança está louvando a Deus. Outro dia nós tivemos uma demonstração clara
que criança que ainda nem falam já estão louvando a